gente, boa quinta-feira. É super hora do Enem especial, chegando para dar aquela força para você, estudante do meu Brasilzão. Seja você do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste desse país, estamos juntos em mais um dia de preparação para o segundo dia de provas do Enem. Aqui você tem aquelas dicas mais especiais e úteis de especialistas e um resumão do que deve cair no segundo domingo do Enem e muito mais. Até os 45 minutos do segundo tempo, eu tô com vocês e não abro mão disso. Então, bora ver os destaques de hoje? Na entrevista, o bate-papo de hoje é o seguinte: como lidar com a ansiedade para que ela não atrapalhe a nossa memória? Para responder essa pergunta, convidamos o terapeuta Dan Banal. Essa conversa vai dar o que você pensar, hein? E a teleaula do dia, mais uma vez, aqui na TV Escola é comigo e o tema é matemática, com destaque para questões de aritmética e álgebra. Lembrando que todas as nossas gravações aqui no estúdio obedecem aos rígidos protocolos de segurança anti-Covid, recomendado, lógico, por todos os médicos. E no Janela do Enem, vamos abrir conexão com o Felipe Meckler, direto do Rio de Janeiro. Então, bora estudar, turma, porque está começando a sua Hora do Enem especial. E nessa reta final, vamos falar sobre ansiedade e memória. Para isso, eu vou conversar com o Dan Banal. Tudo bem, Dan? Bem-vindo novamente à Hora do Enem. Tudo bom, Tati? Obrigada aí pelo convite mais uma vez. Obrigada a você por estar aqui nessa reta final, falando sobre ansiedade e memória. Vou deixar você falar, tem bastante coisa. Vamos lá, acho que nessa reta final agora, acho que o primeiro estudante deve entender primeiro como funciona a memória e qual é a melhor estratégia agora para botar em prática os exercícios, né? Imagina que a memória é um quebra-cabeça, um jogo de quebra-cabeça, tá? E essas peças desse quebra-cabeça, ela vai caindo todos os dias ela vai caindo. Só que o teu cérebro, ele odeia espaços em brancos. Então, o que ele coloca? Ele coloca ali imaginação, coisas boas que você já viveu ao longo da sua vida. Ele vai preenchendo essas memórias com coisas boas. Por quê? Porque instintivamente, né, o nosso cérebro, ele tende a lembrar só das coisas muito boas que aconteceram com a gente ou daquilo que a gente tem muito medo, né? Então, são duas coisas principais disso. Então, por exemplo, se um estudante estuda hoje uma matéria, se ele não estudar depois da aula, alguma coisa assim, na próxima semana, quando o professor vai fazer uma revisão, alguma coisa, provavelmente 70% ele já esqueceu aquilo, né, por causa da memória. Então, o que fazer agora nessa reta final? Primeiro, quem estudou nesse sentido, né? É saber a diferença do estudante e do aluno. O estudante é aquele que estudou ao longo do ano, e o aluno foi aquele que simplesmente só estava matriculado, ou enfim, estava frequentando algum cursinho, algum colégio. Então, o que deveria fazer? Eu dividiria em 3 etapas agora as matérias, tá? Como que eu faria isso? Etapa A, B e C. A seria aqueles tópicos que eu estaria dominando aquilo, que eu já estaria legal, ok. C é aquele tópico que eu não tenho noção do que é, nunca ouvi nem falar, eu não tenho ideia. E B é aquilo que eu tenho noção, eu já fiz, mas eu preciso aprimorar. Qual que é o erro da maioria das pessoas? A maioria das pessoas tendem agora, nessa reta final, ficar tentando pegar o C, aquelas matérias que nunca ouviram falar, né? Só que isso é muito errado, isso vai prejudicar a memória e vai atrapalhar. Quem estudou, estudou. Agora não é hora de você ver isso. Qual é a melhor estratégia mais inteligente agora para a memória? É transformar o B em A. É pegar aquelas matérias que eu sei mais ou menos e tentar transformar em A, que são aquelas matérias que eu domino. E esquecer o C. O que eu nunca ouvi falar, o que eu não tenho noção, agora não é hora mais, né? Deixa para ano que vem, porque senão vai acabar estragando. Então, essa é uma estratégia boa, né? Transformar o máximo de B em A. Outra ideia também é o seguinte: agora também, como eu falei, quem estudou, agora também não é a hora também de querer ver tudo, né? A gente tem que entender que nossa mente, nosso cérebro, né? O que acontece? O que está aqui dentro é reflexo do externo, tá? Então, o nosso ambiente, o nosso redor é reflexo do externo. Agora, o que seria interessante para os estudantes, né, fazerem para arrumar aqui dentro, arrumar as ideias aqui dentro? 2 dias antes da prova, tá? Pegar mais leve com os estudos e fazer o seguinte: tentar arrumar, por exemplo, o quarto,
o guarda-roupa, né, o lugar onde vive, ali, o espaço. Por quê? Porque quando ele faz essa arrumação externa, tá, ele bem ou mal está arrumando as memórias dele, está arrumando internamente. Então, tudo aquilo que ele estudou durante o ano, tudo aquilo que ele foi pegando, né, aquilo ali vai arrumar de uma maneira. Por quê? Porque o externo, né, ele é só uma projeção daquilo que está aqui dentro da gente. Então, aquilo que está dentro da gente, eu vou arrumando aquilo. E você vai ver quando você vai arrumar um guarda-roupa seu, né, ou um armário, ou o seu quarto, não importa, fazer aquela arrumação que às vezes um pouco mais profunda, você tem a sensação que você colocou, né, os pingos nos is, né? Você arrumou aqui e tal, né? E fazer isso, principalmente agora, não é hora de tentar saber matéria que você nunca ouviu falar. Agora é hora de aprimorar o B em A e, aliás, até mais. Eu sugiro ainda para aqueles que têm uma confiança, que estudaram, que fizeram um trabalho legal, focar só no A. Entendeu? Fazer aquele A, aquela sensação, estudar aquelas matérias que eu domino muito mais. Por quê? Porque quando você estuda uma matéria que você já domina, você revê aquilo, você vê que você sabe bastante aquilo, o teu sistema de recompensa, né, a sensação de trabalho bem feito é ativada. Então, a tua autoestima vai lá em cima, naturalmente, diminuindo a tua ansiedade para a hora da prova. Agora, Dan, tem alguma dica rápida para aumentar essa autoestima do aluno? Uhum. Então, a autoestima é o seguinte, eu acho que o aluno ele tem que ser sincero com ele, tá? Como eu falei, agora, o estudante foi aquele que estudou, né? E reconhecer isso. Parece que quanto mais aquele que estudou, que se dedicou, sempre tem um pouco da sensação que poderia ter feito um pouco mais. Não, você fez o que você podia fazer. Eu sou muito a favor do seguinte, é uma prova importante, é uma prova que, né, vai decidir aí um caminho, uma nova etapa na sua vida, mas a gente nunca pode ir para uma prova com aquela sensação de tudo ou nada, né, de desespero. Não, é uma prova, eu vou me dedicar para ela, eu vou fazer o que eu posso fazer de melhor. Não ficar preso a essa perfeição ideal, mas o que eu vou fazer o melhor. Com certeza. Dan, quero te agradecer demais pelas suas participações aqui na Hora do Enem, pelas obrigado, dicas, Tati. Ainda mais por dar essa última dica aí final para a prova de domingo. Tá, legal. Muito obrigado, Tati. Obrigada a você, Dan. Nada. Gente, Dan participando aqui da Hora do Enem. E aí, estão gostando da Hora do Enem especial? Agora estamos chegando à teleaula do dia. Vale lembrar que a gente só grava seguindo os protocolos de segurança anti-Covid, beleza? Agora fiquem com a teleaula de matemática com destaques para as questões de aritmética e álgebra. O tema é mega importante, então fiquem bem espertos, ok? Quinta-feira, reta final aqui na Hora do Enem. E, gente, domingo temos a prova do Enem de Ciências da Natureza e Matemática. E para focar nessa área que é um pouco mais densa da prova, nesses 2 dias vamos ter aula de matemática. Porque são 90 questões no total e 45 de matemática. E nesses 2 dias eu vou estar recebendo aqui o professor do QG do Enem, Lucas Forni. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo à Hora do Enem. Prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Professor, temos 2 provas. Na prova de matemática tem 2 assuntos principais, Sim. né? E um deles é a aritmética e a álgebra. Que para mim eu acho que são as mais tranquilas do que geometria, porque não demanda assim uma visão mais apurada, entendeu? O que você poderia falar um pouco da prova de matemática nesse sentido? Então, na parte de álgebra, eu posso dizer que grande parte das questões que você vai saber fazer com mais clareza vão ser as partes de álgebra, pelo menos é o que eu acho. Porque vão ter muitas questões, a gente vai fazer uma aqui também, que são aquelas questões de interpretação de gráfico. Uhum. Aquela questão que tu bate o olho, interpreta o gráfico e já responde. Essa questão que você tem que fazer, mano, é questão de segundos. Que aí você ganha tempo ali. Você ganha tempo, porque é aquela que você só olha e a resposta já vai estar lá. A gente vai fazer uma desse tipo aqui. Mas grande parte da prova de álgebra e aritmética do Enem não cobra muitos conceitos que a gente dá, por exemplo, pós o 9º ano, por exemplo. Uhum. Até o 9º ano você consegue fazer grande parte das questões de... Ou seja, mais no terceiro médio uma revisão geral. Uma revisão, Mas é aquilo, você pode não lembrar de uma matéria que você deu no 7º e pode cair no Enem, entendeu? Por isso que é bom você estar
tete a tete com a matéria. Então vamos pegar algumas dicas em alguns exercícios, né? Algumas questões da prova. Sim. Vamos à primeira, professor. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem, beleza? Isso é uma matéria que cai bastante no Enem, que é a famosa geometria analítica, quando mistura a álgebra com a geometria. Pode ir. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever, algebricamente, um conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y pertencentes aos números naturais. Beleza. Essa questão, ela é uma questão que vai... Vamos ao 4. Ela é uma questão que ela usa mistura alguns conceitos. Ela mistura aí inequação, mistura topologia da reta, que eu não gosto muito dessa palavra, mas é só estudar reta, e geometria, já falei geometria analítica, né? Geometria analítica, topologia da reta e inequação. São três grandes assuntos que caem nessa questão. Eu vou tentar aqui fazer bem levemente um plano cartesiano pra gente, beleza? Lembrando que o plano cartesiano é aquele de dois eixos perpendiculares. Falei, um vou chamar de x, o outro eu vou chamar de y. Não vou desenhar aquele desenho não, porque realmente não tem esse dot. Mas você que está vendo aí em casa, vamos lá. O que a questão está pedindo depois que você interpreta é que você dê o conjunto que englobe todos esses pontos, beleza? Você, mais uma vez, você de cara já consegue perceber que tanto no x, que é a linha que está embaixo, quanto no y, que é a linha que está em pé, eu tenho um valor mínimo e um valor máximo. Olha, você está vendo que tanto no x quanto no y começa no 0 e termina no 10. Aí são duas coisas que eu acho que essa é aquilo que a gente, por exemplo, vê no 7º, 6º ano. Você está vendo que o 0 e o 10 fazem parte do meu conjunto, não é? Sim. Beleza? Então, de cara, você já tem isso em mente, que 0 e 10 fazem parte do conjunto. Beleza. Vamos lá. Você pode ser um leigo que tá. Você, quando vê um negócio desse, você já imagina que é um triângulo, certo? Sim. Bom, vamos tentar olhar agora somente a hipotenusa desse triângulo, né? O maior lado. Você consegue ver que o maior lado, né, nessa figura aí, ela é uma reta mais ou menos assim, ó. Essa eu vou desenhar aqui, ó. Uma reta que passa pela origem, beleza? E é uma reta que, olha só, isso interpretando no gráfico. Quando aqui é 5, aqui também é 5. E quando aqui é 10, certo? Só imagina que completa aqui, tá? Ou seja, temos um quadrado. Exatamente, temos um quadrado. Beleza? Só ficou mal desenhado porque, né, já contei. Tranquilo. O que você consegue perceber é que o mesmo valor de x vai ser o mesmo valor de y. O mesmo valor de x vai ser o mesmo valor de y. Isso você poderia concluir de cara, então, que, antes, né, vamos relembrar, uma maneira que eu tenho de representar algebricamente uma reta, tem dois jeitos, né? Mas um jeito que a gente mais aprende é esse aqui, ó. Y, que são todos os pontos dessa linha aqui em pé, ela vai ser A, que é uma constante qualquer, vezes x mais b. Você já deve ter visto isso aqui alguma vez na vida, certo? Essa é uma equação da reta. Bom, você consegue perceber agora, vamos tirar algumas informações importantes, que é esse b aqui. Esse b a gente chama de coeficiente linear, que... É coeficiente linear, agora eu esqueci se é coeficiente linear. Enfim, esse b a gente chama de o ponto, eu vou botar isso aqui, o ponto, PTO é ponto, tá? Onde a reta encosta no eixo y. Ai, como assim? Você vai ver. Onde a reta encosta no eixo y. Como assim, professor? Vou te mostrar. Lembrando, né? Isso tudo é o B. Esse barulhinho que quebra, né? Onde que a minha reta está interceptando o eixo y? Consegue ver de cara? Que a minha reta está interceptando o eixo y justamente no 0. Porque a gente pode interpretar que o B é 0. Mas isso a gente conclui só olhando para a questão, tá vendo? B igual a 0. Beleza? E aí a gente conclui com aquela informação que a gente viu, que são os mesmos pontos. Então, essa reta aqui, lembra, isso é só um adendo, tá? A gente vai voltar para a questão. Mas essa reta aqui, ela é uma reta y igual a x. Ou seja, o B é 0 e o A é 1. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Olha de novo para a questão. Você não está falando
somente dessa reta, e sim os pontos que estão abaixo ou acima dessa reta. Claramente, abaixo dessa reta. Então você tem que levar, na geometria analítica, a gente respeita essas direções, que são normalmente que a gente leva para o dia a dia. Quando a gente está falando de que uma coisa sobe, a gente realmente relaciona subir, crescer. Quando a gente está falando que uma coisa diminui, a gente desce. Isso vale tanto para a reta x e para y. Assim eu estou subindo, assim eu estou descendo. Assim eu estou subindo, assim eu estou descendo. Beleza? Tem que respeitar essas direções. Beleza. Então, todos os pontos abaixo dessa reta. Beleza? Logo, todos esses pontos vão ser menores do que essa reta. Estão pegando? Beleza. Então, de cara aqui, todos os pontos do y, que eu estou comentando aqui, não vão ser só iguais. Eles vão ser iguais, mas também vão ser menores. E a gente tem um símbolo para isso, que é, vou botar aqui embaixo aqui agora, que é a nossa equação, que é, não que o y é só igual. Y pode ser igual, mas também vai ser menor. A gente tem esse símbolo, que é o símbolo de menor ou igual, que é diferente que se eu botasse só isso. Se eu botasse só isso, essa reta não faria parte. Só ia fazer parte os pontos. Mas como a reta faz parte, é menor ou igual. Beleza? Tranquilo? Essa informação é o core da questão. Porque com essa informação você já consegue olhar para as questões, para os resultados, e já tirar não gosto de falar a palavra chute, mas eliminar algumas, Sim. entendeu? Porque vamos lá, você já percebeu, o 0 e o 10 são os nossos intervalos, é o intervalo que está acontecendo esse logotipo. Então, de cara, o 0 e o 10 fazem parte, tá certo, Sim. do nosso logotipo. Então, vai estar entre 0 E 10. e 10. Só que o 0 e 10 fazem parte. Então não é só estritamente menor. É menor ou igual. Beleza? Porque o 10 faz parte. Agora, com essas informações que a gente já botou assim nos polos, a gente junta com essa informação aqui. Que o y vai ser sempre menor ou igual que o x. A gente bota isso aqui, ó. E você vai olhar para as opções e tá lá, na letra B. Consegue ver? Sim. Bonitinho? Certo? Aí você pode se confundir com a A ou com a B, mas você tem que ter noção. Aqui, voltando lá para a figura, os pontos de y que vão ser menores que x, não que x vai ser menor que y. Beleza? Ou seja, uma resposta que você realmente conseguiria ali deduzir. Sim, Também. poderia né? deduzir. Mais fácil. Professor, vamos a mais uma questão? Próxima questão. Também de aritmética. Claro. Beleza, essa é uma questão que é de um assunto que realmente cai bastante no Enem. Porque como a gente viu que em geometria, o Enem quer que você faça a conta, mas também nem tanto, nessa parte ele vai querer que você lembre daquele conceito de proporcionalidade. Isso o Enem leva para a vida, que é o que a gente chama de regra de 3, Sempre. certo? Básico. O básico, o famoso básico. Isso aqui a gente não vai chegar a usar direto aquela regra de 3 convencional, mas vocês vão ver o que eu estou falando. Ó, após o término das inscrições de um concurso, cujo número de vagas é fixo, importante, o número de vagas é fixo, foi divulgada que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, nesta ordem, era igual a de 300. Vamos segurar aqui. Se eu chamar de C o número de candidatos e V o número de vagas, razão tem sempre que te lembrar divisão, beleza? Razão tem sempre que te levar a divisão. Por isso que ele bota nessa ordem, porque na divisão a ordem importa, né? Tipo, 3 dividido por 2 é diferente que 2 dividido por 3. Então, cadê? A razão entre o número de candidatos e o número de vagas, que eu vou chamar de V, obviamente, era igual a 300, beleza? Isso a gente está fazendo, uma coisa que o Enem também pede muito, é você traduzir uma informação num letramento matemático, certo? Você traduzir o que ele disse ali com matemática, beleza? Entretanto, as inscrições foram prorrogadas, inscrevendo-se mais 4.000 candidatos, fazendo com que a razão anteriormente referida passasse a ser igual a 400. Bom, o que aumentou? O número de candidatos ou o número de vagas? O número de candidatos. Então, repara comigo. Quanto que aumentou o número de candidatos? Aumentou o número de candidatos mais 4.000. Então, repara que o número de candidatos mais 4.000, ele falou no início da questão que o número de vagas é sempre fixo. Então, o meu V vai ser sempre V. Essa razão, ele disse que está valendo 400. Família, só com essas duas informações aqui, a gente já consegue tirar o que é a questão. Vamos terminar de ler a questão, obviamente. Claro. Todos os candidatos inscritos fizeram a prova,
e o total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Os demais foram reprovados. Eu quero saber quantos candidatos foram reprovados. Beleza, então vamos primeiro achar os números de candidatos e o número de vagas. Bom, eu vou colocar isso aqui com outra cor, porque a gente acabou vendo isso na geometria, mas eu não acabei não explicando direito. De uma maneira mais geral, se eu tenho aqui uma fração A sobre B, onde A e B pode ser qualquer número, tá? E eu estou falando que ela é igual a uma outra fração, duas frações sendo iguais, quer dizer que elas são proporcionais. Quer dizer que teve um número que eu multipliquei aqui embaixo, uma constante, que me fez chegar aqui. Por isso que a gente tem aquela remota ideia de multiplicar cruzado, certo? A gente tem que A vezes D é igual a C vezes B, beleza? Tranquilo? E a gente pode fazer isso, ó, nos dois, ó. 300 vezes V é 300V. Então, e C vezes 1 é C. Então, C é igual a 300V. Ou seja, o número de candidatos é igual a 300 vezes o número de vagas. Cobiçado, não é verdade? E eu posso fazer isso aqui também. Isso aqui vezes 1 vai dar isso aqui. Suave, né? Igual a 400 vezes V, 400V. Dá uma olhada para essas duas equações aqui. Eu poderia muito bem colocar uma chavezinha e falar que isso aqui é um sistema. Mas a gente está aqui para pensar fora da caixa, não é verdade? Com certeza. Você tem que olhar isso aqui e ver de cara que tem uma maneira de você achar tanto C quanto V, porque ele está dando duas equações e duas incógnitas, certo? Beleza. Vamos ver o jeito mais inteligente. Você repara que essa aqui é a equação um pouco mais complexa, né? Tem os números maiores. Essa aqui está relativamente simples. Repara que eu já tenho uma das duas incógnitas isolada, tá vendo? O fato dela estar isolada facilita muito a nossa conta, porque se eu sei que o C é igual a 300V e que essas duas equações estão tratando da mesma coisa, quer dizer que esse C é igual ao mesmo C. Então, o que eu posso botar nesse C aqui? Além do C, obviamente. 300V, olha só que interessante. Eu posso escrever 300V no lugar do C. Mais Mais 4.000 4.000, olha só, tá pegando, hein? é igual a 400. Que isso! Fácil. Matemática. É? Beleza, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou passar o 300 para cá, só que como tá mais, vai ficar menos. 4.000 é igual a 400. Vou fazer de cabeça, tá? 400 menos 300 vai dar 100. Beleza? Tranquilo? Ah, uma coisa, eu fiz de cabeça, mas tem muita gente que pode se confundir. Quando eu tô fazendo... Vou até apagar. Quando eu tô fazendo um bagulho desse aqui, eu tô passando 300 para cá. Não vai ser, por exemplo, 300V menos 400. Né? Como se você estivesse empurrando e trocando o sinal. Não. Por isso que eu gosto de botar a setinha. Para falar que eu vou trazer esse V para cá. Certo? Vai ser 400V. Aí eu troco o sinal. Aqui tá mais, menos 300V. Beleza? 400 menos 300 dá 100. Então, 4.000 é igual a 100V. Beleza? Então, V. Eu vou fazer de cabeça aqui. 2 0, 2 0 vai dar 40. Ou seja, eu tenho 40 vagas no total. Beleza? Sim. De cara eu tenho 40 vagas. Vamos então achar o número de candidatos. Poxa, se eu tenho 40 vagas e o número de candidatos é igual a 300 vezes o número de vagas, eu tenho que candidatos vai ser 300 vezes 40, né? Aí é muito fácil fazer essa conta, porque 3 vezes 4 é 12 e é só somar os zeros. 1, 2, 3 zeros. 12.000. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então eu tenho 12.000 candidatos. Só que isso foi antes do bagulho ser prorrogado. Depois que o bagulho... Prorrogado, tá certo? Prorrogado. Prorrogado. Já é. Adicionou mais 4.000 candidatos. Então, calma aí. Depois que o número de vagas não mudou. Depois disso aqui, Tivemos 1.200. 12.000 mais 4.000. Mais 4.000. Dá 16.000, certo? Já é. Também indo bem. Então eu tenho 16.000. Tá muito pequena, né? Vou botar mais. Eu tenho 16.000 candidatos no total. Beleza? São 16.000. Sabe? Aí você vem para interpretação, porque o matemática é muita interpretação. Tem muita gente nas monitorias que eu dou e tal, que o problema dela não é matemática, é interpretação. É interpretação. Interpretação. Vamos pegar só a última, aquela depois do 400. Todos os candidatos inscritos fizeram a prova, ninguém faltou, e o total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Eu tenho 40 vagas
e o número de candidatos foi igual ao número de vagas. Quantas pessoas passaram? Ou seja, 40 pessoas passaram, beleza? Beleza? Suave. 40 pessoas conseguiram passar. Se eu tenho 16 mil, aí a pergunta é justamente quantas não passaram. Eu tenho isso aqui tudo de gente, só 40 que passaram. A conta que eu tenho que fazer? 16 menos 40. 16 mil menos 40, já é? Aí 0 menos 0 dá 0. Aqui eu vou ter que fazer aquela tática, né? Puxa 10 aqui, aqui fica 9 e aqui fica 5, beleza? 10 menos 4 vai dar 6, 9, 5, 1. Quer dizer, 15.960, que tá ali na letra? C. Letra C. Viu? Tá Muito sempre no bom. gabarito, que doideira. Professor, vamos a mais uma questão? Vamos. Só pra gente, né, não perder o fio. Vou só dar aquela apagada, pode ser? Eu nem sei qual é a próxima questão. Vou levar. Essa aí é brincadeira, essa aí vai fazer é em fácil. questões. Essa aí, É interpretação. essa aí é aquela que eu falei, né? Aquela que você vai bater Você o olho. ganha tempo Você nessa. ganha tempo. Essa é aquela questão que você tem que olhar e comemorar, beleza? Vamos lá. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Aí tu consegue ver isso direto no gráfico. Porque quando tá ali no 0, tá vendo que o gráfico tá saindo justamente do 1. Então ele começou com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo. Isso quer dizer que a altura está sendo como y e o tempo está sendo como x. Ele até já escreve ali. Muito bem. Pode passar. O período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio... Vou anotar isso. Porque a gente não está fazendo Enem, né? O que pode fazer devagarzinho. 2 anos e meio, né? Ou 2,5 anos de plantio. A variação da altura em 1 ano. Então, beleza, eu quero saber, isso aqui teve uma altura, que a gente vai voltar no desenho e vai ver. E eu quero saber, em 3,5 anos, quanto foi essa altura de novo, beleza? Vou botar pontinhos de interrogação, né? Porque eu tô cansado de botar letra nas coisas. Beleza? Volta ali pro gráfico pra gente ver. Ó, de novo, bateu o olho e vê. Eu vou me aproximar aqui, tá? Quando eu tenho o tempo igual a 2,5, você pode seguir com o dedinho e ver que a altura dele foi de 2 metros. Então você anota aqui. 2 metros. 1 ano depois disso, que é 3 anos e meio depois, a altura dele foi de 3,5. Pronto. Se eu tinha 2, volta lá para a pergunta para mim, por favor. Se eu comecei com 2 metros, não, as respostas. Isso. Se eu comecei com 2 metros, ele está perguntando o quê? A variação da altura da árvore. Qual foi a variação de 2 para 3,5 metros? A resposta é justamente você subtraí-los. Muito cuidado, tá? Eu já ia cometer um erro absurdo. Eu ia botar o 2 aqui. Só que, se eu estou fazendo um vírgula e diminuindo, eu boto vírgula embaixo de vírgula. É assim. Já? 5 tira nada dá 5. 3 tira 2 dá 1. Vê se tem 1,5 aí. Não vai ter, né? Mas, porém, ele tá, mais uma vez, né? Ele não quer o valor certo, ele quer o intervalo. O 1,5, ele tá entre 0,55 e 0,65? Não. Não. Tá entre 0,65 e 75? Não. Tá entre 1,5 e 1,15? Não. Tá em 1,25 e 35? Não. Com certeza tá entre esse número aqui, né? 1,5. Está entre 1,45 e 1,55. Ou seja, questão molezinha Aquela aí. que tu faz aí. E são essas questões, né, professor, que a gente pode ganhar muito tempo. Muito, muito. Né, olhando, acho que principalmente para quem está fazendo a hora do Enem, acho que passa um olho na matemática, faz ali as questões rapidamente e volta depois nas questões que seriam um pouco mais densas, professor, Sim, que tem que fazer essa as é contas. a dica, assim, máxima na hora de matemática. Porque o bagulho é uma maratona quase, né? Exatamente. Ficar fazendo. Eu lembro que agora tá até melhorzinho, porque quando eu fiz Enem era tudo num fim de semana só. Era sábado, era uma matéria, e domingo era outra. Então, não dava nem um respiro, né, para realmente estudar. Agora, professor, dica final para quem vai fazer essa prova. Prova de matemática em geral? Cara, é você ter acima de tudo confiança. Porque quando você está fazendo uma prova dessa, que são muitas continhas, muita coisa, e você não está confiante, você, por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo e com os alunos, quando uma conta dá um número absurdo e a primeira coisa que vem na sua cabeça tá errado. Entendeu? Isso é falta de confiança, isso é você
não se garantir na tua própria conta, entendeu? Então é isso que eu te dou dica. Tipo, se você estudou, você tá aí o ano inteiro estudando e tal, você se garante. Sim. Você sabe a matéria, você tem que ter essa confiança na hora de chegar na hora da prova. E se estiver errado ou não, você tem que ter ciência do que você está fazendo. Certo? Muito bom. Agora, gente, como matemática tem 45 questões, amanhã o professor Lucas volta novamente para falar sobre Geometria, na verdade. geometria, que é um Isso aí. pouquinho mais denso. Então, amanhã prepare papel, caneta e lápis para acompanhar com a gente essas contas. Professor, te agradeço muito por estar aqui na Hora do Enem. Muito obrigado. E amanhã eu te espero novamente. Claro, da manhã estamos aí, né? Como sempre. Verdade. Obrigada, professor. E Nada, até amanhã com até a muito próxima mais vez. aulas de matemática. Valeu. E no Janela do Enem de hoje, vou receber direto do Rio de Janeiro, Felipe Meckler. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer ter você aqui com a gente. Eu sei que você está se preparando aí, né, para as provas finais agora do Enem. Queria saber como foi esse ano para você de preparação. Então, esse ano está sendo bem complexo e cansativo, né? Porque além da pandemia e ficar um pouco restrito do acesso escolar, mas das atividades escolares, mas esse ano eu consegui concluir muito bem minha rotina de estudos. Eu consegui me adaptar ao que foi proposto pelo ano, né? Pelas dificuldades que o ano proporcionou. E a minha rotina foi bem cansativa. Todos os dias praticamente estudando, ficando na escola até 4 horas da tarde e ainda chegando em casa e estudando mais ainda. E, se Deus quiser, tudo isso vai retornar bem para mim. Vai ser recompensado. Agora eu queria que você falasse um pouquinho nessa reta final, né? Qual a dica que você dá para os estudantes, como você, para o dia da prova, da segunda prova? Então, minha dica é fazer bastante exercício do Enem. Isso ajuda muito. Você rever os Enems antigos, isso ajuda você a raciocinar como é a política da prova, o que a prova vai te pedir, os conteúdos que vão te pedir. E é isso que minha rotina de estudos acontece. Eu vejo o que mais cai, faço os Enems anteriores e eu continuo até na última semana do Enem, continuando fazendo isso e revendo o conteúdo. Agora eu queria, para finalizar, que você desse uma mensagem final. Eu espero que todo mundo passe por toda essa dificuldade que a gente está passando esse ano. Eu espero que retorne bem para todos, não só para mim, que eu tenho certeza que todo mundo está fazendo esse esforço para ir muito bem no Enem. E eu espero que todo mundo possa ter acesso à faculdade que quer, ao curso que quer, e que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal e vai ser bom para todo mundo. Ou seja, em breve teremos engenheiro de produção, é isso? Em breve, se Deus quiser, teremos aí mais um engenheiro de produção no mercado, nos cursos, e é isso que eu busco. Muito bom, Felipe. Quero te agradecer muito pela sua participação aqui na Hora do Enem. Te desejar muita sorte e sucesso aí na prova. Eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando o meu processo escolar, meu processo de pré-vestibular. E é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, gente. Felipe Meckler participando aqui do Janela do Enem. Bom, pessoal, a Hora do Enem especial está chegando ao fim, mas se você quiser relembrar algum conteúdo, é só dar uma olhada no nosso canal do YouTube, tá tudo lá. Eu espero que vocês estejam curtindo a nossa Hora do Enem especial. Agora é reta final para o nosso último domingo de provas. E não se esqueçam, no dia da prova, de levar um documento original e oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte se você for estrangeiro. Tem que levar também caneta esterográfica transparente com tinta preta, ok?
No domingo eu vou estar aqui com os dedos cruzados para que vocês mostrem todo o talento e capacidade que eu sei que cada um de vocês tem. No mais, gente, vamos respirar fundo e trabalhar as questões com calma, porque o jogo só acaba quando o juiz apitar o fim da partida, valeu? Então cuide-se sempre, sejam muito felizes, muita boa sorte para cada um de vocês. Lembrando que domingo estarei aqui ao vivo na hora do Enem especial, justamente para a correção da prova, né? Para a gente estar ali conferindo como você foi na prova juntos. Um beijo muito especial e amanhã tem mais Hora do Enem para vocês. Beijo, tchau, tchau!